Fala, galera! Tá começando mais um Fuck Up. Qual é o episódio, produção? 14º episódio do Fuck Up. Olha só que legal, estamos sobrevivendo aqui. Eu acredito que esse é o primeiro Fuck Up depois do evento, produção? Ou teve já o... Acho que é o primeiro. É o primeiro? Olha só que legal, cara. O Fuck Up tá tomando uma força. A gente já fez o nosso primeiro evento. A gente foi tirar umas férias aí, né? Então, só pepino pra resolver, mas a gente tá aqui, ó, persistente e resiliente pra continuar o podcast Fuck Up. Pra quem não conhece, o Fuck Up tá em 89 países. O Fuck Up é uma franquia de fracasso. Então, se você nunca escutou, cara, vai lá nos primeiros episódios pra você entender mais ou menos como é que funciona o Fuck Up. E se você, cara, ele é atemporal, o Fuck Up, né? Então você pode escutar em qualquer momento. Lembrando que o Fuck Up não é só fracasso, né, produção? O que é o Fuck Up? Resiliência, cultura de aprendizagem e gestão de crise. Então, é isso tudo. Então, a ideia é você escutar o fracasso, não é você ficar deitadinho em posição fetal, chorando, não. É para você pegar aquilo ali, absorver isso e tirar algum proveito. E falando em tirar proveito e, cara, e todas as coisas aqui, eu tô com uma pessoa que ele é digital influencer, ele é barbeiro, ele é consultor, ele tem uma barbearia e que a Rebeca faz os cortes dela lá, né? Inclusive ela não tá aqui, ela tá viajando. Um beijo, Rebeca. E, cara, quero apresentar vocês aqui, ó, Caio Tristão. Tudo bom, Caio? Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer tá aí. Vamos compartilhar um pouco de fracasso, né? Fracasso é bom. Fracasso é ótimo. Fracasso que trouxe a gente até aqui e é o que vai continuar levando a gente pra frente, né? Caio, como é que você lida com fracasso? Cara, assim, do lugar onde eu saí, né, a gente já sai do menos, eu costumo dizer, né, do menos 0, do menos 10, né, vindo de periferia, sem pai, né, aquela história toda, sendo negro num país que a gente sabe que, né, que temos esse problema, né, nem no país, mas mundial, mas sem vitimismo nenhum, as coisas sempre foram difíceis, né. Eu acredito que caras que vêm da realidade que eu venho já aprendem a lidar com fracasso desde pequenininho, né? Então eu cresci sem ter a referência ali de um pai, né? Fui criado pela minha avó e isso já foi as dificuldades desde pequeno e várias dificuldades, vários fracassos ali já, né? Desde criança, e eu acredito que isso foi criando uma resistência. Então, hoje eu lido com o fracasso como uma oportunidade, na verdade, né? Todos os fracassos que aconteceram na minha trajetória, eu enxerguei eles, ao invés de um fracasso, uma oportunidade para poder avançar. Mas eu acredito que essa dificuldade de pequeno foi o que me fez entender que fracasso é algo para você, é um obstáculo, para você transpor e conseguir avançar. Cara, fantástico. Pra mim já é um corte gigante aqui. Já pode terminar já o Fuck Up, já obrigado. Ô, Caio, você me falou, né? Então, e assim, eu tô também num processo de construção muito grande. Assim, eu tô lidando com algumas realidades também muito loucas também. E assim, eu tô com uma grande amiga que eu vou trazer ela aqui, a Ju. A Ju é uma negra que ela é fantástica. Ela, tipo assim, ela tá me ensinando tudo. E, cara, a gente teve um bate-papo uma vez. Ela chegou pra mim e falou assim, como é que é? Você é preconceituoso? Uhum. Aí ela falou assim, você é preconceituoso, você é machista? E aí você é homofóbico? E eu falei assim, cara, não sou. Ela falou assim, você é. E assim, cara, foi uma porrada tão grande. E eu falei assim, mas assim, por que eu sou? Ela falou assim, cara, a gente vive num país que praticamente quase 90% é. Então você pertence a essa cultura, que você tem que tentar arranjar um jeito de desconstruir essa cultura. Exatamente. Então eu tô num processo, minha cabeça, ela me deu uns livros, ela mandou uns livros lá gigantes lá pra casa pra estudar. E assim, e aí você falou, né, quando você vem cara, você vem da periferia. Eu quero saber quais foram esses gatilhos de fracasso que você teve que te fizeram você chegar até onde você tá. Sim, assim, sim. Eu acho que é até legal a gente até entrar um pouco nesse lado do Fuck Up. E inclusive esses livros que ela me deu, ela falou assim, Fernando, isso aqui é muito bom pra você entender o que é fracasso. E o fracasso, pra mim, eu tô começando a identificar que ele é muito mais gatilho pra você evoluir do que você ter alguém de falar coisas boas. Sim. Né? Então, assim, já é feita uma pesquisa que, assim, frases motivadoras na internet não vendem nada, mas fracasso vendem.
Então, assim, eu quero Como? saber, assim, quais foram os gatilhos que você pegou, quais que você emendou, até você chegar onde você tá hoje. Cara, Sim. você vai pra Inglaterra agora fazer curso, vai pra Portugal. Cara, muito louco, Não, olha né? só que foda. Você veio em qual bairro aqui de Ribeirão? Eu sou do Adão do Carmo, que Então. é mediações ali, Parque Ribeirão, que é maior, Vila Virgínia, Maria da Graça, favelas ali perto ali também tem, daquela mediação ali. Como você. E eu acho muito legal que tem muita gente que fala que só jogador de futebol que vai fazer isso, né? É jogador de futebol e cantor. Cara, eu quero ser barbeiro. E bagodeiro. Ser barbeiro. Olha só que foda, cara. Sim. E eu queria que você me contasse quais foram esses gatilhos que fizeram você dar esse trampolim. Fernando, seguinte, como eu te falei, a realidade lá é bem dura, né? Eu já tive casos de perder, assim, vários amigos, né? Da mesma idade que eu, que se foram, né? Não estão mais entre a gente, assim, histórias bizarras, velho, bizarras, que a gente cresceu vendo, né? Eu acho que o primeiro gatilho de tudo isso é que, cara, eu preciso contar só essa passagem, assim, ó. Não, aqui a tá gente aberto. perdeu um amigo nosso, cara, que ele de overdose, que ele eu lembro até hoje, lembra aqueles carrinhos de picolé? Sabe? Que o cara subia, o tiozinho, aí ele abria lá, tinha tal. Cara, ele saiu correndo, assim, dando overdose dele no meio da rua, na nossa frente, e colocou a cabeça dentro desse carrinho de picolé, porque ele dizia que a cabeça dele tava pegando fogo e, pô, morreu na nossa frente. Que isso, velho. Então, qual foi o gatilho principal? Ver aquilo e falar, cara, eu não quero isso pra minha vida. Acho que esse foi o primeiro gatilho que eu tive. Cara, eu não quero... Porque é muito comum, né? Uma fila, né? A oportunidade de, pô, entrar pra um tráfico pra poder ganhar grana fácil. Na época, a gente só tinha TV como principal veículo de informação, não tinha computador, não tinha internet, não tinha celular. Não tinha nada. Não tinha nada. A nossa informante era a Globo, então, assim... ela vendia algo que a gente nunca poderia alcançar, né? Uma anestesia social. Exatamente. Ali da Zona Sul, aquela coisa de Copacabana. Que é uma coisa que na nossa concepção ali é inalcançável, né? Para quem trabalha lá, na época, um salário mínimo, 300 e poucos reais, né? Então, o primeiro gatilho foi esse, de imaginar que a gente fosse por aquele mesmo caminho. Quando eu vi uma cena como essa, na nossa frente, assim, ali acontecendo com um amigo nosso, falei, cara, eu não quero isso. Eu quero uma coisa diferente. Então, esse foi o principal gatilho. E eu acredito que o único, assim, mais forte que eu me recordo de... Cara, não quero isso. Quero ser diferente. Quero ter uma história diferente. Quero ter um final diferente. Quero ter uma vida diferente. Não quero essa vida aqui. Ali eu decidi. E aí é o seguinte... Em volta de você também tinha amigos que viram essa cena também. Sim. E você percebeu que talvez virou a chave pra todo mundo ou não? Não. Não, É impressionante isso, né, cara? Não vira. Tá na tua cara ali, cara. Aconteceu, olha só. É o tal do vai em direção ao matadouro, né? Muitos depois acabaram indo pelo caminho errado e acabaram... Alguns estão presos, assim, bem... Amigos mesmo, amigos de infância. E vendo que qual é o final daquilo tudo, né? E ainda assim insistem. Eu acho que essa virada de chave, ela vem muito também de acordo com algumas clarezas que você vai tendo, né? O que me trouxe clareza para, de repente, tentar entender melhor isso e ter a clareza, cara, não quero isso para mim. Foi leitura. Então, legal. É uma coisa que não é praticada. Nem um pouco. E as pessoas que estão lá também não querem praticá-la até hoje, né? Um livro hoje você compra por R$18, R$20, né? Você 40. vai no sebo por R$5. R$5 você tem um livro ali. Hoje a informação, caso você não queira, tem livro de graça pela internet e a informação tá aí. Só que eu vejo que mesmo assim não existe uma vontade da galera de progredir nesse sentido e falar, cara, eu vou sentar e estudar alguma coisa, vou estudar uma parada e vou mudar de vida. Porque se o cara quiser, na minha concepção, porque eu vivi essa disrupção, né? Se o cara sentar, estudar e ele quiser, ele consegue. Claro que vai do esforço de cada um. Para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil, mas eu acredito que dá para todos. Eu vi uma coisa, eu e Gabi, hoje a gente estava fazendo uma captação, a gente estava lá na Biblioteca Sem a Junqueira. Então, assim, é no centro, do lado do Pinguim ali, e a gente viu que, cara, tem todas as classes ali. A gente consegue perceber ali, você já olha. E na parte de baixo tem videogame, tem livro. Cara, os livros mais atuais tem na biblioteca e tem internet. Legal. Cara, é de graça. É de graça. Então, assim, cara, vai ali, entende? Pô, dá um pulo ali. Eu acho que vai da pessoa. Então, se eu for pegar todos que vieram ali,
alguns estão tão bem, outros deram um pouco certo, outros mais ou menos, tal, mas não teve assim quase nenhum que despontou mesmo, que falou, cara, eu vou viver uma parada assim que eu só via lá na Globo, né? Sim. E de lá eu tomei essa decisão. Primeiro, não quero isso. Segundo, como é que eu vou sair disso? Aí conheci livro, conheci a leitura, né? Que foi talvez aí o segundo gatilho para me trazer a clareza de que eu poderia ter algo diferente. Aí fui para a leitura, comecei a ler, lendo algumas coisas em casa da minha avó mesmo. Caramba. Minha avó é falecida, né? Minha avó era cartomante. Caramba! E aí... Olha a história, né? Minha avó era cartomante e aí ela tinha uns livros lá e eu comecei a ler alguns tipos de livro que ela tinha lá que eu nem sabia do que era, eu fui descobrir depois. Mas ali começou a me abrir que além do meu bairro, além da minha rua, tinha algum outro mundo ali que eu poderia acessar. Aí eu continuei nessa pegada. Que foda. E aí, vambora, vai. Eu quero chegar até onde você... Até Londres, vambora. Vamos lá, até Londres. Aí depois disso, cara, quando aconteceu... Até me fizeram uma pergunta lá na caixinha, né, esses dias. Qual que foi onde foi a tua virada? Quando aconteceu a tua virada, né? O pessoal tem curiosidade. Eu fico impressionado que, assim, algumas pessoas me fazem perguntas também no Instagram e tipo assim, eu não tenho a tua popularidade. Eu boto de vez em quando alguma coisinha ali, eu faço alguma coisa. Mas o pessoal, parece que acho que a galera acha que é mais fácil eu saber como é que você fez. Mas como é que você fez aí? Conta aí, né? Pra pessoa talvez tentar replicar daquele jeito, né? E não tem como. Como se tivesse uma receita de bolo, né? Não existe. Da vida da gente não existe. Não tem uma receita de bolo. E esses dias me fizeram uma assim, qual que é o toque de mágica? Fala, se eu soubesse, meu amigo. Não tem mágica não, meu irmão. É trabalho, meu amigo. Não tem jeito. É 100 horas pra entrar, 100 horas pra sair, chega muito cedo, vai embora de madrugada. Fiz muito isso, né? Hoje um pouco menos, mas tive que fazer muito isso. Mas eu me lembro que eu era vendedor de suplementos. Então... Antes de cortar cabelo, tu era vendedor? Antes de cortar cabelo. Caramba, olha só. Nem pensava de negócio de cortar cabelo. Nem passava isso pela minha cabeça. E aí, ali dentro, eu vi alguns caras treinando e tal. Eu falei, cara, os caras é meio-dia, irmão. Os caras tá treinando, não estão nem olhando pro relógio. E aí, eu chegava perto deles ali pra treinar... E aí ficava ali e tal. E aí, irmão, como é que é? E aí, papo de helicóptero, de aí você já Angra dos Reis. Já tô em outro mundo aqui já. Cara, que isso? Como é que esses caras faziam? E aí comecei a entender qual era a conversa deles. E aí eu tive um professor de yoga que ele chama André. Eu nem tenho mais contato com ele. Mas ele me deu o meu primeiro livro mesmo que eu li, que eu lembro que é aquele livro, Os 7 Hábitos das 7 Pessoas... 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. É um livro bem, assim, antigo, bem... Era esses livros meio coach, sim, assim, e tal. Nada contra os coaches. Isso aqui a gente pode falar, não se preocupa, não. E aí, ele falou, cara, é o seguinte, tem 2 maneiras de você conhecer e mudar de vida. Mas só um é o caminho, que é o conhecimento. Então, na época, a gente estava numa época onde a faculdade separava o joio do trigo. Sim. Né? Você ia procurar um emprego, quem tem faculdade vai para cá, quem não tem sai para lá. Se não der certo nenhum desses, eu te ligo, né? E aí eu não tinha faculdade, não tinha dinheiro para fazer faculdade, né? Era vendedor de suplemento. E eu fui para trabalhar dentro dessa academia de alto padrão, aqui de Ribeirão, dentro do shopping. E aí, vendo os caras treinar lá, esse professor chegou em mim e falou assim, quer ter uma vida igual a eles? É conhecimento. Só que você pode fazer faculdade? Não, não posso. Então, toma aqui, ó. Vai nesse caminho aqui que você vai progredir. E aí eu comecei, cara. Aí o bichinho da leitura me picou, eu sou um maníaco da leitura, né? Cara, isso é fantástico. E aí, ali eu comecei a entender algumas coisas sobre mentalidade e como a mentalidade realmente faz diferença na vida de uma pessoa. Né? A maneira como ela pensa faz completa diferença. Super. Completa diferença. Não é, perdão, nem é a maneira que você faz exatamente, mas é a maneira como você pensa. E aí eu comecei a entender, cara, a mentalidade dos caras há 10 anos atrás, falando já de investimento, falando sobre cota de capital, e eu não sabia nada do que era aquilo. Fui começando a buscar essas informações. E aí foi querendo me dar vontade de ter empresa. Porque a mentalidade da pessoa que quer abrir empresa quando ela não tem conhecimento é do seguinte. O clássico, né?
Vou abrir empresa para ter liberdade. Cara, essa fala quando alguém vem falar comigo, não, pra ter mais tempo com meu filho. Eu falei, esquece. Pega um CLT, cara, porque tipo, você não vai ter tempo de ter. Tá maluco. Não tem. Cara, tem barbeiros lá, eu falo, cara, vocês têm filho pequeno, quer ver um moleque crescer? Não abre barbearia agora, não. Primeiro cresce, vê os moleques crescer, porque realmente é hard. E aí, o pensamento da geral é isso. Não, eu não quero ter patrão, eu quero ser livre. Aí ele descobre que todos os clientes dele é patrão dele, aí ele não tem um patrão, no caso lá eu tenho 600 patrões. Olha só. Entendeu? Cara. E menos tempo, enfim. E aí, mas a minha cabeça naquela época era, não quero ter chefe, não quero me livrar disso aqui, quero ganhar muito dinheiro e tal, mas é porque eu quero liberdade, eu não quero ter chefe, ninguém me mandando. E aí comecei a abrir a cabeça nesse pensamento, depois tudo começou a ir mudando, né? Mas ali foi o ponto de inflexão, né, que eu chamo, que é o ponto que eu entendi que o que eu precisava fazer e quais eram os caminhos. Mas mesmo assim, cara, não tinha dinheiro, não tinha faculdade, continuei vendendo suplemento ainda mais um tempo. E aí veio a ideia de ser barbeiro, através de uma pessoa que eu fui casado, que era do ramo, e que me incentivou a entrar nesse ramo. Vambora, entra lá, que é legal, acho que é tua cara. Eu falei, cara, não sei. Vou lá numa escola de barbearia lá ver. Não, mas só vou lá ver como é que é. Saí de lá matricular. E daí pra frente, cara, foram... De lá pra cá, são quase 7 anos. 7 anos. Que foi, na minha concepção, pra tudo que foi construído até agora, foi muito rápido, assim, muito, muito rápido. Mas eu acredito também que é à medida que você se entrega, né? Então, eu acredito que coisas ou projetos que cresceram mais rápido é porque houve uma dedicação maior, um foco maior em cima ali, e foi isso que aconteceu. Então, hoje a gente tem uma barbearia num formato bem legal, um negócio bem interessante, né? A gente pratica algumas coisas um pouco diferentes do mercado, como assinatura. Uns pacotão ali. Ele não é um pacote, ele é igual um Netflix mesmo. Ah, que legal! Assinatura, então. Assinatura mesmo. O cara cadastra o cartão dele, ele debita lá no... É Smart Fit da vida. É isso aí. É Smart Fit do salão. E aí ele pode ir quantas vezes ele quiser. Que isso? Loucura, né? Opa! Ô, PC, abre teu olho aí, hein? Ó. E o quê? Cabelo e barba? A gente tem planos lá. De cabelo e barba e hidratação, cabelo e barba e sobrancelha, legal. Depende da escolha do cara. Então, ele vai, cadastra um cartão de crédito, esse valor é recorrentemente cobrado no cartão dele todos os meses. E como lá nós somos em 7, né? Comigo 7, agora eu tô saindo da operação, mas a gente tem 6 barbeiros lá. E aí o cara pode ir quantas vezes ele quiser. Se ele quiser todo dia, ele pode. Entendeu? Pô, gostei. Né? Toda semana lá fazer o pezinho. Toda semana. Barba dá pra fazer toda semana, tranquilo, né? E aí aderiu, a galera conseguiu aderir. Cara, que legal. Assim, a galera gostou e foi isso que virou o nosso negócio, antes de um outro pequeno fracasso que eu vou contar aqui também. Mas olha só que eu acho muito legal quando o pessoal fala de assinatura, clube de vantagem, essa coisa, todo mundo fala, eu vou tomar prejuízo. Mas, cara, muitas vezes o cara que fez assinatura lá, talvez ele vai uma vez por mês, ou ele nem vai naquele mês. Então, assim, eu sempre falo que esse plano de assinatura é como se fosse a seguradora de carro. Não é todo mês que o cara vai ser roubado. Ninguém diz assim, cara, essa frota inteira vai ser roubada. Não, um bateu, um colidiu. Então, cara, isso é muito vantajoso, cara. Parabéns pelo projeto. Pra gente funcionou muito. E quando eu fui implementar isso lá, cara, um monte de cara, você é maluco, cara, vai quebrar. Vai quebrar. E, na verdade, foi o que salvou a gente de um período muito difícil, onde... Essa foi uma das derrotas, por exemplo, né, que a gente teve lá, um dos fracassos que a gente teve, de eu ter perdido o cara que era um dos barbeiros que mais tinham clientes. Ele tinha, na verdade, desmontado a barbearia dele para trabalhar com a gente. Sim. E aí, levou uma clientela massa, 150 pessoas. Caraca. E aí, um belo dia, ele chegou e falou, cara, eu tô voltando pro meu projeto lá. Eu tô indo embora. Eu falei, cara, não, tá tudo... Esse é o grande problema. Cara, salão de beleza, cara, manicure, a galera puxa a galera e leva a galera, né? Leva. No caso, como ele já tinha levado, então voltou praticamente 100%. Sim. Então, imagina que de um mês pro outro, menos 12k, 10k, 15k. De um mês pro outro, assim. E agora, mano, o que eu vou fazer? Porque você conta com aquele dinheiro total. E essa é a lição que o fracasso me ensina, que é o seguinte...
aconteceu. Para de ficar lamentando. Enxuga, né? Engole o choro. Engole o choro. E o que nós vamos fazer para resolver? O fracasso me ensinou a pensar muito na solução. Cara, como é que nós... Tá, beleza, tá aí o BO. Aconteceu. Não tem jeito, não vai voltar atrás. Perdeu. Como é que a gente pode resolver? E aí foi a época que a assinatura me salvou. Porque implementando a assinatura, a barbearia cresceu. Ao invés de aquele valor que eu imaginava que não entraria, que não teria como reverter, acabou que cresceu muito mais, assim, já no mês seguinte, cara. Cara, que fantástico. No mês seguinte, assim, a galera falou, como é que é? Você paga uma vez e pode fazer quantas... Não, isso é muito legal. E os caras falaram, cara, eu vou assinar, você é maluco, mas você vai quebrar, eu acho. Eu não sei, não. Mas qualquer coisa a gente volta pro normal. Mas eu vou assinar. E aí começou. Você vê o cara que fala isso, tem certeza que o cara não vai todo dia e não vai nem toda semana. A galera vai... depois eu vou. Ele sabe que vai ter o dia pra cortar o cabelo dele. Tá garantido o mês dele ali, né? Sim. É aquela sensação de, tipo assim, cara, eu já tô... Tipo assim, eu tenho o meu ali, né? O meu tá reservado, né? Sim. Eu achei muito interessante o que você falou e eu tava conversando com isso nessa semana com minha namorada. Eu falei pra ela que é o seguinte, a questão do fracasso é como se fosse, tipo assim, um jantar... Ou, tipo assim, seria o primeiro encontro no Coco Bambu, por exemplo, lá no Dopo. Porque é o seguinte, você tem que curtir aquele primeiro encontro, né? O fracasso é quando você toma porrada pela primeira vez, você tem que dar aquela curtida. Tem que chorar, tem que ficar puto. Mas assim, cara, no outro dia já Cara, você não vai comer todo dia no Coco Bambu. Então, o fracasso não pode ser todo dia ali. Não. Então, você tem que estar... Cara, beleza, tomei fumo, chorei aqui, agora, cara, tem que resolver. E assim, esse período aí foi um período difícil, cara. Porque hoje o meu curso... Vou fazer meu jabá. Hoje à vontade. Era pra fazer no final, mas já pode fazer. Já. Hoje o meu curso, ele ensina sobre gestão de pessoas, né? E as maiores lições que eu tenho para passar para os meus alunos sobre gestão de pessoas foram justamente aqueles que eu tive maiores problemas. Né? Então, essas pessoas me levaram a ser um gestor melhor ou a tentar entender perfil e a gerir melhor pessoas. É expectativa, né? Tipo assim, você gerar muita expectativa em cima de uma pessoa e aquela coisa... E você não tem um controle da pessoa, né? Cara, então assim... E você sabia muito bem que salão é isso. O cara pode sair a qualquer hora. O jogo é esse. Porque hoje em dia você não tem... você não pode usar o celular aí. Não usa celular. Não. Trava aí. Cara, todo o teu barbeiro ali tem o WhatsApp de todo mundo. Tem. Então, e é uma coisa que hoje a gente leva de forma muito natural, porque graças a esses vários problemas que a gente teve, a gente construiu uma cultura onde a gente não precisa ficar mandando, não. Hoje a barbearia funciona sem mim, assim, de forma tranquila. Orgânica, os caras total. entenderam a cultura, o propósito, e quando tem resultado aí, os caras ficam... né? Cara, realmente funciona. Mas veio derivado desse grande problema que eu tive, que foi difícil essa pancada, né? Nossa, uma pancada gigante. Ela doeu, assim, bastante, cara. Pra mim, eu acho que foi um período mais difícil, assim, né? Porque pessoas envolve sentimento, querendo ou não, você acaba colocando, velho. Pô, o cara é um pai de família, exatamente. Tipo, esse cara pesa muito nisso. Não adianta. A gente tem uma empresa parceira da gente aí, eles estavam passando por uma bocada aí mês passado, uns 2 meses atrás, e aí eu falei assim, gente, ó, ou é vocês, ou é teus funcionários. Eu sei que o funcionário tem filho, eu sei que um funcionário tem isso. Mas é o seguinte, se vocês não têm dinheiro para sustentar uma empresa, como é que você vai sustentar esse colaborador? Exatamente. De chegar no certo... Porque assim, tem gente que tem essa mania, né? Tipo assim, aqui eu sou muito... Hoje eu sou muito chorão, todo mundo me zoa. O Gabi me zoa, o Vitão me zoa. Vai ter que demitir alguém. Cara, eu vou fazer de tudo para essa pessoa não ser demitida, cara. Sim. De tudo quanto é jeito. Mas, cara, o que eu sempre falo para todo mundo aqui é o seguinte, na Avocado só tem 2 processos de demissão. Quando acabou o dinheiro ou quando a pessoa já fez de tudo e não deu certo, não pertence ali, cara. Sim. Você pode pertencer em outro lugar, igual quem beija na boca ruim? Não é isso. Alguma pessoa, aquele beijo vai dar certo. Alguém vai então, encaixar. assim, você encaixa na empresa. Então, eu tava falando pra eles, eu falei, gente, é o seguinte, cara, mas a gente vai ter que demitir, o cara tem 2 filhos, o que a gente vai fazer, Fernando? Eu falei, cara, vocês vão pagar daqui a 2 meses tudo que ele tá recebendo aqui agora? A gente não vai ter dinheiro. Então, você vai demitir esse cara sem nenhum dinheiro, aí você vai lá e no final, não posso te pagar teu salário. Esse cara sai no outro dia, pega um advogado, o advogado bota no pau o valor que eles tinham que arranjar um jeito de pagar pra esse cara ser demitido direitinho, cara, vai pagar o triplo em cima daquilo ali. Totalmente.
Então, você vê como é que é essa gestão que você faz lá na barbearia? Você pensa muito nisso, baseado em cima desse caso que você teve, outros casos que eu tenho certeza que já passaram 500 na tua vida ali. Já. Então, assim, como você une tudo isso e você tenta transformar isso numa forma de, cara, eu vou aplicar isso e vou ver se vai dar certo. Como é que é a fórmula mágica aí? É a fórmula mágica, né? O toque de mágica. Toque de né? mágica. O seguinte, assim, lembra que o fracasso me ensinou a pensar sempre na solução, né? Eu tenho uma maneira de contratar já, né? Eu tenho um perfil de cara que eu imagino aqui na minha cabeça. Eu falo, cara, esse cara tem que ter alguns princípios e alguns valores que tem que bater com o meu, Sim. né? Não sei se você já conviveu ou convive com pessoas de valores diferentes do seu. Dá choque, Sim. né? E valor, para mim, é algo muito... Né, princípios que a pessoa tem, isso para mim conta muito mais do que a técnica que o barbeiro tem. Sim, claro. Então hoje a gente está graças a Deus, assim, com uma marca muito, muito forte, que a gente abre processo de seleção, aparece muita gente, a primeira coisa que eu filtro, cara, não, deixa eu te mostrar como é que é meu corte. Eu falo, não, amigo, não quero... Isso aí é o menos, Essa é a segunda etapa da entrevista. Isso aí é o último para mim, velho. Como você corta, não. Quero saber o que você pensa de pessoas, como é que é a tua parada, questão de empatia, como é que é a tua convivência aí com a tua mulher, se o cara for casado, né? Uma das coisas que eu falo pros caras, velho, o cara tiver casado aí e trair a mulher, eu não aceito, não trabalha comigo, cara. Eu trai a mulher que dorme com ele, imagina eu. Entendeu? Imagina tá juntinho ali de coxinha. Cara, imagina eu, cara. A mulher que tá com ele lá todo dia, ajudou o cara, às vezes tirou ele da merda. E aí? Então, eu faço... O processo de seleção já é muito rigoroso para quem a gente põe para dentro. Depois que eu coloco, cara, a gente teve até um caso aí mais recente de um cara que tá trabalhando com a gente que pouco acreditado, tal, ninguém... Ó, esse cara não vai. Eu falei, ele vai, cara. Ele vai porque... Até quando eu falava dele no curso, os caras falavam, cara, mas por que você não manda ele embora? Eu falei, velho, não manda ele embora porque ele vai fazer eu subir de patamar na minha gestão de pessoas. Esse cara é um desafio para mim. Primeiro eu tenho que fazer um diagnóstico e descobrir quem que é esse cara, como ele é. Tentar entender ele, porque é mais fácil mandar embora. Né? Muito mais. Só que custa dinheiro também, né? Sim, claro. Falei, cara, eu vou insistir até o final. Desde que o cara tenha os princípios e os valores que batem com os meus, então eu vou insistir nesse cara. A partir daí, começou uma luta, uma pressão muito forte ali sobre... Cara, não vai dar certo, irmão, não vai. Vai, cara, vai. Vai porque eu acredito. E foi um trabalho árduo e realmente agora deu certo. Cara, que legal. Então é um case que agora eu vou levar pro meu curso. Falar, cara, é assim... Quanto tempo de porrada? Cara, foi 5 meses. 5 meses. 5 meses. E aí foi muito trabalhoso, mas no final ele entendeu, né? Qual era a proposta, o que a gente... E o resultado veio. Então, eu acredito muito, muito no modo de gestão humanizado. Sim. Porém, calculado também. Então, a partir de um momento que eu cheguei, conversei com ele, falei, cara, se você continuar dessa forma, eu não vou conseguir te manter. Não vou. Porque daí os números vão jogar contra e não é nem eu querer. Eu quero te manter, mas não vai ser possível te manter. Entendi. E aí, entendeu? Pô, e foi. Entendeu? Então, esse cara, para mim, também foi uma lição muito grande mesmo de gerir pessoas e me levar para um outro patamar de gestão de pessoas, de respirar, ter calma, vem cá, deixa eu te entender, deixa eu entrar no seu mundo, né? Eu acredito que para você acessar uma pessoa, você tem que conectar com ela. Sim. Você precisa entender o mundo dela, né? E aí, a partir daí, eu acredito que é a melhor forma de gerir pessoas. Teve um caso lá, acho que foi no Rio, de um menino que foi arrastado, lembra? Isso é antigo, isso é coisa de velho. No carro, né? Que assaltaram. Você lembra? Os moleques, eles arrastaram um moleque. Sim, e aí os caras avisaram. Gigante, assim. Os caras avisaram, tem um moleque aqui preso. Falou, não, é boneco de Judas e tal. Sim, sim. Eu assisti um documentário falando que... Por que esses moleques eram tão frios, né? Porque eles saem do carro, olham o moleque tudo esfolado, pula o moleque, pega lá coisa de R$4,50, compra um cachorro quente na esquina de cima e volta lá pro morro. Como se nada tivesse acontecido. E aí esse documentário traça o perfil desses meninos. Mas por que eles são assim? Porque os caras cresceram vendo, cabeça estourada lá no Rio,
no morro, tiro, arma. Então, para eles, aquilo ali é uma cena comum. O que para nós, que estamos no externo, né? Não é, para eles é comum. Então, isso ensina o quê? Que você tem que entrar, conectar com o cara, entender como é o mundo dele ali, e aí para você poder acessar ele. Aí esse é o modo que eu acredito, cara. Não, mas na verdade o que você está falando e o que a política, a nossa política pública não olha para isso, que é o quê? É entender. Não é tipo assim, cara, eu não vou chegar e não vou julgar a pessoa. Calma aí, vamos entender o que tá acontecendo? Vamos voltar. Igual você tá falando, deixa eu voltar aqui no passado dessa pessoa pra ver como é que ela conviveu, o que ela viu, o que é a cultura dela. Por exemplo, você, cara, beleza, essa pessoa tá ali na favela ali, ela tá nas comunidades ali, cara, ela tá vendo tudo acontecer, talvez aquilo ali se torna tão apto, normal, aquilo ali, que, cara, a pessoa vai continuar ali. Tranquilo. Não tem um start point da vida dele, não vai fazer aquela, eu vou fazer isso. Não tem. Faz parte da rotina, já faz parte da rotina. Por isso que, assim, eu levanto muito a bandeira de ter ONG, ter projetos especiais dentro de comunidade que faz essa conexão. Eu acho entende? legal. Tira essa desconexão. E lá no Rio tinha muito isso. Eu não sei como é que tá hoje em dia. Aqui em Ribeirão Preto existem alguns projetos, eu não sei como é que estão indo esses projetos, de música, que eu acho bem importante de música, não só de esporte. Cultural, né, cara? Cultural é tudo. Porque o cultural, ele desperta um monte de coisa de você, né? Sim. Você pode, cara, tocar música, você pode trabalhar num backstage, você pode fazer N coisas do que você ser jogador de futebol só. Sim, é. Eu sou aquele cara que é o seguinte, beleza, eu acredito em todos os tipos de áreas, né? Mas assim, acredito que o cultural, quando ele entra numa comunidade, ele é tudo, ele abre a cabeça. Cara, eu acho sensacional. Cultural, pra mim, eu acho ali cultura e esporte, né? O esporte é importante, mas é mais comum, mas o cultural, cara. Não, o cultural... é que faz o ler. Exatamente. Porque você não precisa ler pra jogar futebol. Mas você... E aquela coisa, eu fico muito feliz de escutar isso, porque eu tenho certeza absoluta que tem mais pessoas igual você que saíram de qualquer... por causa da leitura. Sim. Tem outros momentos que sai de canto, de música, mas o cara tem que estudar partitura. Partitura o cara vem da onde? É leitura. Exatamente, da leitura. Então eu acredito no caminho da cultura, cara. Foi o que me salvou, né? Me salvou de lá de trás e me trouxe até aqui. Eu falo, cara, qual que é o principal? Cara, conhecimento, leitura, buscar, estudar. Eu abro Google acadêmico, eu fico estudando sobre barbearia. Loucura, cara. Comportamento do cara, como é que o cara se comporta. Entendeu? Porque mudou a geração. Hoje em dia, para você lidar... Cara, nós estamos na geração... de homens mais carentes, né? Vai ter uns clientes que vai ficar bravo aí. Mas, vamos lá. A gente tá na época dos homens mais carentes, cara, assim, de todos os tempos. Os caras querem... Não é os homens, né? São as pessoas, principalmente depois da pandemia, né? As pessoas querem atenção, querem ser ouvidas. Então, cara, eu preciso estudar, preciso entender como é que o meu cliente pensa, o que ele quer realmente, o que ele tá buscando dentro de uma barbearia. Imagina um cara que vai lá, tem clientes lá que vai 3 vezes na semana. Tem aquele que assina o clube e não vai nenhuma quase, fica meses sem aparecer, depois aparece lá. E tem aquele que vai 3, tem aquele que vai 2. Esse cara que vai 2 vezes na semana, ele vai realmente só buscar a aparência, cara? Ele vai conversar. E aquela coisa, cara. E aí que você tá falando, né? Você estudando pessoas e conectando pessoas. Se essa pessoa ela tem essa carência, né? E inclusive isso é verdade, é um estudo já feito. Por isso que se você dá uma olhada no como é que foi a barbearia que era dos nossos pais, assim, dos nossos avós, era o que você chegava lá, o cara tava no couro, pegando ali e vamos... Hoje não, hoje se você, igual o PC fala, cara, a maquininha dele de fazer massagem tava quebrada. Aí ele, cara, putz, 2 já cancelaram comigo porque a maquininha tá quebrada. Cara, e tipo assim, cara, hoje você vai, coloca coisinha quente no rosto, cara, porra, bota cera no nariz pra tirar coisa cera do nariz, faz massagenzinha. Cara, isso não era da época, tipo assim. Então, assim, eu acredito que a gente tá mais vaidoso, o homem ficou mais vaidoso. Mudou. E essa questão. Eu acho que quando ele fica vaidoso, ele abre aquele lado que é o lado sentimental, que eu acho fantástico disso. E se ele tem esse lado sentimental, a outra ponta tem que saber fazer o entendimento disso. E eu acho que isso é legal. Sim. Se o cara tá indo lá sempre é porque ele teve aquela conexão. Exato. E se aí tá sendo tratado bem ali, o cara vai ser uma boa pessoa. Fora. E é isso que a gente tem como priori ali. Total. Receba o cara, vamos ali, vamos criar um relacionamento com ele. Porque barbearia é relacionamento. Sim, total, claro. Cara. É um mercado de, assim, muita indicação e tal, mas ele é completo relacionamento. Você viu o que aconteceu contigo. O cara saiu e levou 150 pessoas embora. Exatamente. É relacionamento. Eu acho que hoje dinheiro eu sempre falo que é consequência.
Se você faz um relacionamento perfeito com a pessoa, cara, você tem a pessoa pro resto da vida. Sim, exatamente. E foi isso, a gente aposta muito nisso. Aposta total no relacionamento, ali trazer o cara, entender ele, falar. Então a gente separa um tempo, é legal, cara. Cara, já trava 2 horas da agenda. Barbearia é um ambiente maravilhoso, cara, assim. Você descobre pessoas ali, histórias, é muito legal, é muito legal. Foda. Olha só, o programa tem 2 etapas, né? A gente tem a primeira etapa, que a gente fala sobre você, conversa, e a gente tem o e-mail, que a galera manda esse e-mail. A gente lê o e-mail da galera, a gente não fala o nome da pessoa, e a gente vai palpitando. A gente pode rir do cara, sempre pode rir da pessoa, pode rir, mas assim, esses são os problemas, né? Então, quem quiser mandar e-mail pra gente, o e-mail é ajudae@focup.ribeirão.br. Repetindo, focup.ribeirão.br. Na descrição tá aqui. Bota a descrição, Gabi, depois aí, tá? Vamos lá. Tem 2 cases aqui. E a gente vai bater o papo aqui, né? Bora. Eu odeio meu emprego. Já participou daqui do Vitão, né? Eu odeio meu trabalho. Já. Sou super infeliz e sonho em criar um negócio meu. Porém, morro de medo de não dar certo. Quais dicas podem me dar? Nossa senhora. Cara, que doideira, né? Você sabe que... Eu vou te resumir essa história aqui. Eu não queria ter barbearia, né? Todo mundo... Eu tinha agenda cheia, já era um barbeiro assim um pouco mais conhecido na cidade, tinha 200 e poucos clientes. Aqui em Ribeirão, não? Aqui em Ribeirão mesmo, eu era locatário de cadeira. Sim. E aí tava tudo bem. Aí a minha esposa falou, olha, acho que você tinha que ter barbearia e tal. E eu falei assim, vou mexer com isso não. É difícil e tal, eu tenho medo, tenho receio. E se não der certo, se quebrar, e se um barbeiro sair, como é que eu vou fazer? Né? Aí eu tem um player muito grande do nosso mercado que chama Seu Elias. Todo mundo acha que ele é velho, mas ele é novinho, ele tem novinho? 35 anos. Só que ele é um grande player do mercado lá de BH. Sim. E aí, ele é tipo assim, cara, o Neymar da barbearia. Caramba. Entendeu? O cara é... Não, Pelé vai da barbearia. O cara, assim, Brasil e mundialmente conhecido. E eu fui fazer um curso com ele. Nessa época que eu tava pensando em abrir um negócio. E aí, mineiro, né? Mineiro é brabo, né? Mineiro, tu cair na lábia do mineiro, acabou. Mineiro, ele falou, cara, e aí? A gente ia no almoço, assim, uma conversa. Acabou que ele sentou do meu lado, assim, sem querer, aleatoriamente. E aí, Zé, né? Chama todo mundo de Zé lá, né? E aí, Zé? Tem barbearia? Eu falei, cara, não tenho, mas tô pensando em abrir, mas tô com medo, tal, tô com receio, tô vendo direitinho. E aí ele me deu o super, ultra, mega conselho, assim... O de milhões. De milhões. Ele falou assim, ô Zé, vai com medo mesmo. Entendeu? Aí eu falei assim, então eu vou. Muito louco, né, cara? Vai com medo mesmo, cara, que bacana. Vai com medo mesmo, cara. E aí, cara, tá com receio, tá com medo? Cara, o medo faz parte. Ele é bom, ele te controla. Muito. De você sofrer algumas coisas, mas é um sentimento que eu considero bom, porque ele te dá aquela adrenalina, né, do negócio, sim, aquela expectativa. E aí, cara, será que... Pô, vou fazer uma inauguração, acho que vai vir meus amigos, vai vir nada, né? Mas... Ou se tu botar comida liberada, a galera aparece, né? Aparece, fizer um open bar. Mas não tem... É como eu digo lá pros meus alunos, cara, não tem uma receita de bolo, não tem uma forma certa de se fazer. Até porque negócios que têm um posicionamento diferente, por exemplo, né? Avocado, né? Não tem... É um abacaxi. Coisas mirabolantes, né? E aí o cara falou, cara, os caras pôs o nome de avocado e é um abacaxi. Cara, é isso. Eu adoro essas propostas diferentes, sabe? Sim. Então, não existe uma forma certa de fazer, não existe... vou pedir conselho pro cara. Cara, peça conselho para pessoas que venceram. Sim. Que tem algo construído, né? Isso é fundamental. Não pro cara que, ele é especialista, tudo bem, mas eu quero saber quantas empresas que ele construiu. Ele quebrou? Se ele quebrou, ele é um cara mais especialista ainda. Né? Se ele quebrou, ele tem muito mais coisas para acrescentar para mim. Então, tentar buscar pessoas como essa, e o medo faz parte. Eu aprendi uma coisa que eu achei essa semana, eu tive que fazer, o pessoal foi embora, o Vitão saiu para uma festa de um amigo, o Gabi, não sei onde ele estava.
Aí eu fiquei operando o podcast. De vez em quando eu faço. Fica uma porcaria o podcast que eu opero. Quem bate na minha mão ali, cara, dá um problema. E aí o Carminati veio aqui, que é ele tem um Zeitcast aqui, que é bem bacana, de futurologia, e ele tava falando assim, um especialista, é muito interessante quando a pessoa se considera especialista, eu fico com medo. Ele fala, porque tipo assim, cara, porque é o seguinte, eu sou especialista hoje. Hoje, eu, Fernando, especialista, sou bom, por exemplo, em designer. Mas amanhã já tem outro especialista. Então, assim, cara, já mudou a técnica, já mudou tudo. Então, se eu não me adapto, ou se eu mantenho aquilo ali, eu não sou um especialista, cara. O especialista é o cara que... Cara, ele sabe tudo, cara. Ele é especialista naquilo. Então, assim, é muito... Ele falou que é muito ego você falar que você é especialista, né? Eu concordo. Porque o meu curso, por exemplo, eu atualizo, cara. Toda a turma. Cara, agora temos uma matéria nova aí sobre gestão de pessoas. Ó, tomei um prejuízo nisso aqui, agora vamos falar sobre gestão financeira de uma outra ótica. A gente vai acrescentando. E muda muito rápido, né? Sim, cara. O mercado muda rápido, negócios têm time. Muito. Então, é atual. Entende? Então, assim, você não pode demorar muito para tomar decisão. Algumas coisas que funcionavam ali atrás já não funcionam hoje, aí tem que mudar, sentar. E aí, o que nós vamos fazer? Né? Então, eu penso muito nisso, né? Eu tô sempre pensando um pouco mais à frente. Não, então, realmente, tem que pensar sempre. Tem que ser. Eu tô imaginando como é que vai ser lá na frente. Não, agora já tá legal, beleza, mas o que vai vir depois disso, né? Então, eu sou esse cara que pensa assim. Minha mãe sempre fala, que a minha mãe é professora de filosofia. Ela fala que o futuro é agora. Porque, tipo assim, a gente planejou pra gente estar aqui, né? Então, a gente tá vivendo o futuro, cara. O futuro é hoje, né? O futuro é hoje. É massa. É muito louco isso, cara. Legal demais. Mas vai com medo mesmo. Eu adorei isso, cara. Vai com medo. Eu tô com medo, Fernando. Vai com medo. Tá, boa, eu gostei dessa dica. Vai com medo mesmo, cara. Pessoal, simples. Porque assim, cara, vamos bater de novo nessa tecla aí, né? Nessa era de bastante coaches aí e muito coach que nunca construiu. Às vezes o cara, sou coach de pequenas e médias empresas. Tá, quantas empresas você construiu? Não, nenhuma, mas assim... Mas eu fiz o curso e eu tô preparado. Mas eu conhecimento técnico. Cara, vou te falar uma verdade, assim. Eu li muitos livros sobre empresa antes de abrir a barbearia. Porque eu já meio que já tinha aquela coisa comigo, mas tinha medo. Sim. Mas eu sabia que uma hora ou outra poderia acontecer. Então eu já sempre li sobre... Cara, do que eu li ali e o que aconteceu na realidade na minha empresa, quase nada, irmão. Entendeu? Quase nada. É pra ter insight, na verdade, né? Eu acho que insight. É pra ter aquela coisa. Eu falo que esses livros, cara, livro de como ganhar 6 em 7, essas coisas. Eu acho que, tipo assim, pra você ter insight ali. Insights. Não é pra você olhar, não, eu vou anotar, igual assim, a fórmula mágica ou o toque lá. Não, é só pra você anotar e falar, cara, eu posso ir por aqui, ou eu posso testar isso aqui. Insightzinho pra você ter uma direção. Mas do que eu li ali, cara, aconteceu quase nada. Como é que você lê ali, acontece um caso de um colaborador que passou lá com a gente, que a gente bateu no cara pra caramba, que você tem que produzir, você tem que fazer, porque aqui é alta performance, aqui o bagulho é louco, entendeu? E foi ver, cara, um menino tinha depressão, passava por psiquiatra e tal. Você não via... E fiquei sabendo depois, cara. Olha só o erro, né? Como na gestão, né? Ali me ensinou. Cara, tenta entender, vê o que acontece, senta. Eu considero que a grande... Você fala assim, cara, qual que é o... Você fala umas coisas bonitas lá pros meninos? Não, pros caras se manterem, né? Porque o turnover da barbearia é muito alto. Muito. E a gente tem lá barbeiros já com 2 anos. A maioria já tá lá com pelo menos 1 ano. E qual que é o segredo dessa parada? Cara, comunicação. Sim. Que lá na minha quebrada a gente é mais conhecido como papo reto. Papo reto. Entendeu? E o cara tá meio emburrado, meio de canto. Falou, meu irmão, vem cá, senta aí, vamos trocar uma ideia. Vamos... E aí? Tá rolando? Tá rolando. Tá com algum BO aí? Porque é muito fácil também, né? Chegar e aí, irmão? Você não pode, não é assim que funciona. Na Avocado, e assim, quando eu tinha outra empresa no Rio, eu aprendi uma coisa que, assim, 2% é a pessoa dentro da empresa. A pessoa é muito mais fora da... Então, assim, se você faz, por exemplo, igual você falou, se você faz essa conexão, igual ele tinha depressão, se você entendesse esse processo aqui fora,
cara, era muito mais fácil você entender o cara aqui dentro. Muito mais. Então, assim, eu prezo muito aqui, eu tenho alguns amigos que falam, porra, eu dou ticket de refeição, ele ganha 13º. Cara, mas talvez o cara nem queria isso, na verdade. Parada não é dinheiro não, cara, não é sobre grana não. O cara queria outra coisa, o cara queria talvez um ambiente mais tranquilo. Cara, ter alguém que parasse pra ele, porra, quer fazer um curso? A gente começa a entender uma situação dessa, né? De entender quem é o... Que na verdade é uma pessoa, né, cara? Sei lá, é muito... Então é o seguinte, gente, como é que é, então? Eu tô com medo, como é que é o... Ó, super conselho, hein? Vai com medo mesmo, Zé. Vai com medo, cara. Vai. É aquela coisa, a gente sempre fala, cara, eu tenho um livro da Nike que eu acho que pra mim, é um dos maiores conselhos da Nike que eu... Pô, tenho uma vontade de ler, eu não li ainda. E, cara, eu vou deixar aqui pra você pegar. Eu emprestei pro Vitão, acho que o Vitão terminou de ler. Quero ler esse aí. Cara, é muito bom. E ele tem uma história que é o seguinte, ele trabalhava na PricewaterhouseCoopers, né? Ele era um consultor na época, antes de montar a Nike. Ele ficou 6 anos, enquanto a Nike já tava fazendo faturamento de milhões, ele ainda continuava trabalhando na PricewaterhouseCoopers. Então é o seguinte, cara, é aquela coisa, você não gosta do teu trabalho, talvez você comece a pensar, antes de você largar o teu trabalho, cara, alguma coisa que você pode criar e construir aqui pra depois você, beleza, não deu sustento, mas você validou esse produto aqui, aí você vai com medo. Solta alguma muito coisa. Legal. Uma coisa bem que eu aprendi muito é, cara, eu não gosto, né? Eu não gosto da parada, vi que não é. E sabe qual que, na minha opinião, é a melhor forma da pessoa sair dali o mais rápido possível? Dando o melhor ali. Sim, fazendo. Porque dando o melhor ali, ela vai se destacar. Sim. Quando ela se destaca, tem muitas pessoas vendo. Uhum. E aí podem surgir convites, podem se abrir portas. É muito mais fácil alguém ser convidado para trabalhar por um grande desempenho num atendimento. Pô, você atende super bem e tal, cara, eu queria você lá na minha empresa. E de repente pode surgir uma oportunidade aí. Então a melhor maneira de se livrar do que a pessoa odeia é entregando o melhor que ela tem onde ela tá ali agora. E posso dizer uma coisa pra você? Aí a pessoa me mata quando eu falo isso. Pô, Fernando, você tá desse lado. Cara, faz mais do que pra fazer, por exemplo. Exato. Eu tenho um grande exemplo. Eu não venho, tipo assim, de uma história igual a sua, mas assim, eu nasci em Campo Grande, né, lá no Rio de Janeiro. Campo Grande. Cara, super perifa lá de Campo Grande lá. E assim, era muito complicado. Então todo mundo que tava ali, o sonho era trabalhar na Michelin ou trabalhar na Ambev, que era ali perto. Sim. Fora isso, ninguém ia pra fora. E, cara, eu fiz uma faculdade de publicidade tão merda, pra você ter uma ideia, faliu. Eu tava procurando um diploma agora pra fazer outra pós-graduação, eu vou ter que usar da minha MBA pra jogar, porque minha faculdade faliu. Faliu. De tão bosta que era em Campo Grande. E aí, agora eu tô tentando ver lá no Diário Oficial. E aí eu peguei o... Eu saí de um lugar que, tipo assim, eu não tinha nada, a oportunidade minha era 0. Cara, todas as empresas que eu ia, a minha função era ser estagiário de informática. Cara, eu tava fazendo limpeza do computador, eu tava passando rede pro cara, tava aprendendo a fazer curso de cabeamento. Cara, e eu ia ficando dentro da empresa enquanto todo mundo ia embora. Demitido. Eu lembro quando eu entrei na Caçula, que era uma papelaria, é uma papelaria lá no Rio, e eu vejo que tem pessoas ainda que trabalham na Caçula e ainda continuam na mesma posição, e, cara, em 3 anos que eu fiquei dentro da Caçula, cara, de estagiário eu fui pra assistente, analista, fui pra coordenador e assumi a gerência. Por quê? Cara, não é a função de ser um coordenador. Eu acho que hoje uma empresa, e eu não gosto muito disso, também toma cuidado também quanto a pessoa te explora. Por exemplo, Sim. Se eu te contrato, eu tenho certeza absoluta, se você vai me contratar pra ser barbeiro, dentro do lugar, cara, eu vou ter que manter o espaço bonito ali. Cara, eu vou ter que arrumar o espaço, cara, eu vou ter que deixar certinho aqui. Não é minha função, eu não sou faxineiro pra fazer isso. Cara, essa galera já começa a cortar. Exatamente. Então, assim, cara, lá na empresa eu passava pano de vez em quando a faxineira não ia. E teve uma vez que eu lembro que eles precisavam fazer um vídeo, eles queriam usar um chroma key. Eu não sabia o que era chroma key. Cara, eu pedi pra eles, compra um curso pra mim que eu vou aprender a fazer. Cara, o convite ficou fantástico. Então, assim, eu acho que, cara, se você tá dentro da empresa, minha mãe sempre fala, se é pra fazer merda, faz uma merda bem feita. Exatamente. Minha mãe sempre falou, então, se tu tá ali na empresa, cara, se dá. Ah, mas meu patrão tá ganhando mais. Vai ganhar, desculpa, vai, por quê? Vai. Ele paga o IPVA, ele paga o IPTU, ele paga o aluguel, ele paga tudo teu ali dentro. Desculpa, gente, mas é igual aquela coisa. Não quero isso pra minha vida, quero ter minha liberdade. Vai montar uma empresa. Exatamente. E aqui, então, o que eu vou fazer? Então, cara, vai lá, cara, amigo. Vai lá. Vai na fé. Vai sem medo. Vai na fé. Outra case aqui. Uhum. Tenho muita dificuldade em lidar com altas e baixas de estações de venda. Comecei recentemente em meu negócio. Caralho, aí vem aqui, ó. Isso. E na verdade não é WhatsApp, não. A gente manda o roteiro e a Mike prepara. Uhum. De negócio, salão de beleza. E tem meses
que bombo e tem meses que não. Como lidar com isso e como melhorar essa situação? Cara, se for falar do meu mercado, faça aí? assinatura, meu jovem. Olha essa Recorrência. dica, cara. Pra Recorrência. mim, cara, eu adorei. Recorrência não é futuro mais, cara. Não. Recorrência é presente. Como o Tom aí fala, né? O futuro é agora. Sim. Claro que saber lidar com esses altos e baixos fazem parte do negócio. Sim. Como o Flávio Augusto fala, né? Que eu gosto bastante dele, fala, cara, estabilidade não existe. Então, vai ter meses que vai explodir, vai ter meses que vai ser mais baixo, mas no meu caso, especificamente, o que salvou a gente, o que mantém o nosso negócio linear, sem grandes alterações, foi a recorrência. Caramba. E do cara ali ser um assinante e todos os meses, independente se ele for ou se ele não for... Cartãozinho tá comendo ali, cara, vambora. Entendeu? Então, eu falo muito pros caras, assim, e isso mudou o nosso jogo, né? Isso mudou o nosso game total. Então, cara, hoje eu tô... Bom, se Deus me livre, né? Bater na madeira aí, pra quem é supersticioso. Acontece uma pandemia de novo, cara, eu tenho ali 2 meses pra frente de recorrência já, que podem ser pagas ali as tchau, os custos mais portas, altos, vambora. Paga todo mundo bonitinho e vão para casa. Sim. Entendeu? Então a recorrência para mim não é o futuro, é o presente, já tá acontecendo. Eu já vejo assinatura, além da barbearia, né, tem assinatura de carro, eu vejo assinatura de pet shop. Cerveja, eu recebo beer box, de cerveja, cara, eu tenho que ir lá pegar assinatura cerveja. de cueca, de meia, de camiseta. Tem. Então, assim, cara... Assinatura de celular. O Itaú fez agora um que você paga, eu acho que é 20 parcelas ou 30 parcelas de iPhone. De iPhone, eu vi, cara. Você tá pagando, no final do troço você vai lá e troca o iPhone teu e pega outro. Entendeu? Olha a publi aí, patrocina a gente. Aí, vamos lá, você tem dinheiro lá, hein? Aí é o seguinte, então eu acredito que uma forma que eu defendi o meu negócio dos altos e baixos foi aplicar recorrência. Tá certo. Que não precisa ser exatamente a assinatura. Mas pode ser os pacotes, pode ser algo que mantenha aqueles caras ali com você. Um dos nossos erros muito grandes, e eu errava também muito nesse sentido, é que a gente às vezes quer buscar muito cliente externo, né? Sim. E aí quando a gente pega o CAC, né, o custo de aquisição do cliente, conquistar um cliente é caro. Muito caro. Ele custa caro para você trazer uma pessoa para dentro da barbearia. Ou ele custa muito caro em dinheiro, ou muito em energia, ou muito em tempo, em alguma coisa, mas ele tem um custo. Quando você olha para dentro e você procura vender para os mesmos caras que já estão ali dentro, ou seja, o cliente já conhece a minha experiência, ele já conhece o meu local, ele sabe do meu café, que meu café é bom, ele sabe que lá eu tenho valet para oferecer para ele. Ele sabe que nós temos um ambiente ali, com 2 pessoas no atendimento, mais uma pessoa para servir o café. Então ele já conhece. É muito mais simples trabalhar esse cliente que já conhece, já gosta de mim. Tá lá dentro. Tá lá dentro. E trabalhar ele do que... vou entupir de gente. Eu não acredito nisso. Vou fazer lead, impulsionar na rede social. Tal, entendeu? Cara, se for para ser conhecido, beleza, mas... Cara, vai ficar entupindo de gente, aí fica aqui. Aí não é o turnover mais do colaborador, é do cliente, né? Ele tem um tempo ali, um LTV curto, né? Bem vai curtinho. Passando bem curtinho e vai embora. Eu prefiro que nós criemos relacionamento com o cliente, mantenha ele ali, cria um relacionamento, cria uma recorrência, aí evita isso aí. Aí não tem alto e baixo. Cara, eu escutando você falar, eu acho muito interessante quando você começa a escutar uma pessoa diferenciada falando, né? Você consegue implementar técnicas que você... Eu não sei como é que você criou essa metodologia, mas assim, você aplica técnicas de startup dentro do teu salão. Sim. Você tá falando em LTV, em CAC. Cara, isso é coisa de startup, cara. Então, tem uns livros de você startup. Você considera teu salão de beleza como uma startup? Considero, cara. Considero. E ela tá lá, em experimento. Tá lá, saindo da incubadora lá. É porque recorrência é esse sinal de startup, né? É essa a novidade. Fantástico, e cara. aí a gente pretende, dentro da recorrência, criar outras coisas, outros produtos para esse cara continuar consumindo ali dentro. Só que eu acredito muito, Fernando, no produto que resolve pro cara. Sim. De verdade, sem enrolação, Sim. sem letra miúda. A pessoa quer solução, cara. E ganha dinheiro quem resolve problema, cara. Sim. Essa é a questão. Então, eu quero resolver. Então, a gente já tá ali matutando. Cara, como é que a gente pode trazer algo pro cara que vá resolver para ele? Sabe onde que eu pensava isso? Antes de eu abrir barbearia. Eu criei uma
um serviço que chamava, como é que era? Manutenção. Porque eu percebia que os caras chegavam, fazia a barba, sai com a barba retinha, né? Aí ele chegava no próximo atendimento por volta de 20 a 30 dias depois com a barba toda cagada, né? Aí, Fernando, o que aconteceu com a sua barba? Cara, fui mexer em casa, tive que ir uma festa e tal, peguei o Presto Barba, entrei mais, aí já baixei, arranquei tudo. Então acontecia muito. Sim. Eu observando esse comportamento do cliente, falei, cara, vou criar uma parada. Então, olha só, já criando uma recorrência desde lá, sem entender muito ainda. Não se falava em assinatura há 5 anos atrás dentro da barbearia, isso não existia. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, você me paga aqui um valor X por mês, você vai vir fazer a barba de 15 em 15 dias, só que entre essas semanas, eu vou te dar a manutenção. Aí criei lá, coloquei lá na minha agenda, manutenção a R$0. Eu não vou te cobrar ela. Você vai vir aqui, 5 minutinhos, eu só vou riscar, tirar aquele excesso. Cara, que bom, hein, cara? Você sai com ela prontinha e vai embora. E aí, isso resolvia um problema do cara e um meu. Sim. Porque se eu pegava uma barba toda torta, toda cagada, levava mais tempo pra fazer tal. Sim. Isso resolveu um problema de tempo pra mim, resolveu um problema que o cara não precisava mais mexer em casa e criou no cara um hábito. Aí era uma coisa que eu tinha estudado, sobre o hábito do cliente. Então, quando você cria um hábito no cara, você pode ver os caras do clube lá hoje, são assim, cara, eu cortava de 30 em 30 dias. Agora meu cabelo começa a crescer em 10 dias aqui do lado, já começa a me incomodar, porque o cara começou a cortar de 15 em 15. E é rápido. O tempo, você diminuiu, igual você falou, você diminuiu o tempo de corte do cara, porque ele só foi lá, deu aquela... Pra aumentar o espaço pra entrar outras pessoas. Exatamente. Então, cara, claro que chegar no equilíbrio de tudo isso foi difícil sim. Né? Hoje estamos com equilíbrio, não é fácil chegar no ponto de equilíbrio. Sim. Mas eu já criava isso desde lá de trás já. Então eu falava, cara, eu quero esse cara aqui toda semana. Vai fortalecer meu relacionamento com ele. Sim. E vou criar um hábito nele. Daqui a pouco ele não aguenta mais ficar com a barba. Ele fazer. Vem. É rotina. Ele é rotina. Criou uma rotina no cara. Perfeito. E aí foi baseado em comportamento do cliente que eu cheguei nessa conclusão. Agora nós estamos estudando tudo isso. Como é que está sendo o comportamento do cara? Tem muita reunião com a equipe agora de forma semanal. E aí, como é que é? Vamos alinhar? Como é que está sendo a resposta na cadeira? O cliente fala o que ele quer. Sim. Se você perceber ali, sem falar... A indiretinha do cara ali, sabe? Ele fala, ele solta o que ele quer. E o nosso negócio tem que ser baseado no que o cara precisa, não no que é do meu gosto. Então eu vou nessa ótica. E aí começou a dar certo, cara. Hoje a gente faz quase 1.000 no mês passado 1.500 atendimentos no mês, cara. Muita gente, muito atendimento, cara. Parabéns, cara. Doido, né? Ó, estamos acabando aqui, mas pra finalizar, eu queria que você falasse essa tua viagem que você vai fazer lá. Agora, então você vai deixar bem rápido, agora que tá acabando, senão o produtor aqui pulando no pescoço. Cara, agora você vai deixar, você criou esse modelo de negócio, essa gestão orgânica, que eu acho muito foda. Eu acho que a técnica de hoje em dia é você criar esse processo orgânico. Sim. Que, tipo assim, você tá fora, aquilo tá funcionando e tá se retroalimentando ali direitinho. E agora você tá indo pra lá. Você vai fazer o quê? Montar franquia lá? O que você vai fazer lá? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Não, eu vou pra lá estudar. Que legal. Lá é a maior academia de barbearias do mundo, assim, Olha. né? Chama Menspire. E era um sonho meu antigo, desde que eu comecei na barbearia, ir pra lá e fazer o curso. Agora deu certo de ir. Então, tô indo pra lá pra estudar cabelo mesmo, geometria do corte. Legal, cara. Existe uma matemática pra se cortar um cabelo, então... Você tá fudido com o meu cabelo se eu for cortar contigo. Meu cabelo é cheio de roda-moinho. O do Gabi também. É esse aí, Jesus do céu. É pra cortar esses cabelos aí, velho, olha lá. Mas é pra resolver esse tipo de problema. Tô indo lá buscar a solução. Cara, que legal. Claro que é pra focar mais em curso, né? Hoje eu tô fora do atendimento, né? Eu não atendo mais na barbearia. Tô passando por esse processo agora, né? De sair da operação e focar nos cursos. Então, voltando um pouco nesse assunto eu penso na jornada do cliente dentro da barbearia, com os meus alunos é a mesma coisa. Então eu tô pensando na jornada dele dentro da escola que a gente vai criar, tá? Já vou dar um spoiler aqui. A gente vai criar uma escola onde o barbeiro não só aprenda a cortar cabelo, mas a gente vai ter uma esteira ali para uma formação completa dele até a época que ele quiser abrir a barbearia dele. Então, eu tenho um iniciante, tenho especialização, tenho gestão. Então, eu tenho uma jornada desse aluno lá com a gente
ele vai aprender a cortar, depois ele vai se especializar, aí depois ele vai aprender sobre gerir, gestão de pessoas, gestão financeira, liderança. Não adianta você sair sendo barbeiro. Exatamente. Que cortar cabelo é um mínimo, né? Ele sai do curso ali, acha, já vou abrir, não, calma. Aí a gente vai orientar. Financeiro, produto, como você colocar análise, controle de estoque, essa coisa toda. Exato. Toda essa logística é passada num curso que a gente tem que chamar Barber CEO. E aí, depois desse curso que eu vou fazer na Menspire, eu vou para Portugal para passar esse curso que chama Barber CEO, que ele fala sobre gestão financeira, gestão de pessoas, marketing, vendas e liderança. Ele tem para 2 donos de barbearia lá em Portugal. Que legal. Lá em Lisboa. E aí a gente vai levar esse conhecimento para lá e levar o conhecimento de assinaturas para eles implantarem lá com o português, que não é um cara muito acostumado muito chucro. Europeu, Desculpa, né? Desculpa português, mas vocês são muito chucro. O Brasil manda nisso aqui, cara. A gente fala algumas coisas pra galera que mora lá. Mentira, vocês fazem isso, pô, vocês tinham que levar isso pra Portugal, meu Deus do céu. E eles vão levar pra lá, cara. Que legal, E a gente vai tentar lá com eles, lá implementar a assinatura lá pra eles, que eles chamam de subscrição. Subscription. E aí tentar implantar isso lá. Então, chegou até lá, né, cara? Então, pra você ver, né? Passa um filme na minha cabeça, assim, né, cara? O cara saindo de onde a gente saiu e pra onde tá indo. E assim, por isso que eu falo, não tem receita de bolo, né? Eu acho que é entregar tudo que você tem da maneira que você pode para as coisas acontecerem. Porque eu comecei a perceber em entrevista dos grandes astros, por exemplo, falava, cara, você já percebeu que o cara que toda vez que o cara faz uma reportagem com um cara muito foda, assim, fala assim, cara, mas você imaginou que você ia chegar onde você chegou? Aí o cara falou assim, cara, eu não imaginava. Não pensava que ia ser isso. Claro, eu queria alguma coisa, mas jamais imaginava que eu chegaria até aqui. Eu comecei a analisar isso e falei assim, então não é tão planejadinho igual tem nos livros aí, né? Não, tem que ser claro, objetivo, tem que saber certinho, milimetricamente. Então não é isso. Cara, se fosse claro, posso dizer uma coisa pra você. Vamos parar. E aí outras teorias. Aí vai ser outro bate-papo, outro podcast que a gente pode participar. Cara, é muito louco. O Gabi vai me bater quando eu falo muito isso. Às vezes, cara, pode ter um cara que é 1000 vezes melhor do que você, melhor do que eu, melhor do que o Gabi, que tá em um local que, tipo assim, nunca se despertou. Cara que é um puta cabeleireiro, que ainda tá cortando o cabelo numa cadeira de alguém ganhando um salário mínimo, que o cara assinou a carteira dele. Ele é talvez esse curso lá de Londres, ele já entende a geometria porque tá na cabeça dele, mas o cara tá sempre ali. Exato. O cara não olha a janela dele ali, não olha a oportunidade que ele tem pra fora. E isso em tudo. Música. Cara, quantas vezes eu já fui pra São Paulo, no metrô, a galera cantando ópera, que você fala assim, cara, um cara desse cantando lírico dentro de uma orquestra sinfônica é gigante. Doido, né? Tem os caras na Paulista tocando saxofone, violino, que você fica assim, cara, tem gente que bate palma, tira foto, manda pra fora, a galera... Então, assim, eu acho que, cara... Agora eu vou falar a palavrinha que o Gabi vai me matar aqui. Cara, agora eu vou te fazer... Eu não vou falar isso, mas eu vou falar pra você ver, pra fechar. É sorte. É sorte? Se é sorte... Ai, cara... É sorte? Não. No meu caso, não. Não. No meu caso foi trampo demais, cara. Entrega demais. Não tem, cara, outra... Eu acredito que algumas coisas que são pra você chegam até você, sim. Isso eu acredito. Acredito que o caminho do Fernando tá traçado pra ele, mas não está traçado de uma forma... Está decidido. Tá aqui, eu acredito o seguinte, cara, na energia, que é o seguinte, a energia tá aqui esperando acontecer a parada. Os livros da avó que ele leu, cara, tem um monte, isso aí, ele é bom nisso. Aí a energia tá vendo aqui, o Fernando tá como? O Fernando tá trabalhando, 15, 20 horas por dia, cara. Vou ter que entregar pra ele. O Gabi fala isso. Porque aquela coisa... Eu acho que aí é meu pai falando, cara. Cara, se tua bunda tá à mostra, cara, alguma coisa vai acontecer. Vai. Então, tipo assim, cara, eu tô trabalhando pra caramba aqui, cara. Alguma coisa vai acontecer. Você tá se movimentando e eu falo pros meninos lá na barbearia, movimento traz movimento, cara. Eu acho que a oportunidade, ela fica procurando pessoas que estão trabalhando muito forte. Ela fala, opa, esse aqui tá trabalhando, deixa eu ir nele. É assim que acontece. Não é, tirando herdeiros, né? Mas assim, que tem também, mas fora isso, fora dos herdeiros, a oportunidade está vagando por aí
procurando pessoas que estão dispostas a entregar o máximo, ou entregar tudo, ou mais do que tudo, até às vezes. Sim. Fazendo um esforço subhumano. Fala, cara, esse aqui... Merece. Eu vou nele. Caceta. Eu fecho que isso. Que viagem, né, mano? Muito! Meu, cara, é porque a gente tem hora, eu tenho hora. Cara, a gente vai ficar até amanhã aqui, cara. Mas, por incrível que pareça, o que você tá falando, assim, eu não conferi o seu trabalho ainda. Falaram um pouco de você, eu vi na entrevista. Sim. O que a gente conversou aqui, pra mim, é assim... tudo que você fala tem embasamento. Eu achei muito foda isso. E, cara, é muito engraçado. Isso aí eu gosto de falar na cara dos outros. Sim. Cara, não é um copia e cola que você fala. Eu acho muito legal isso que você tá falando. Sim. Parece que o que você falou, você leu muita coisa. Então é um conjunto de conhecimento que você tem, que você tá aplicando. Exatamente. Isso é foda. É um monte de fio emaranhado tá aqui nessa careca aqui, ó. Então... Essa careca brilhante aqui, né, mano? Tá cheio de fio emaranhado aqui, né? Cheio de ideias. Os caras me perguntam, cara, de onde que você tira isso? Eu falo, irmão, não sei, nem véio. pergunta. Eu sei que eu fico pensando, eu falo, cara, que loucura, né, tal. E eu falo isso pros caras lá, eu falo, irmão, se mexe, a oportunidade tá ali, fora ali, irmão, olhando pra você, brother. Vai, ela tá doida pra te dar um monte de coisa, velho. O cara fala, de onde que você tira essas coisas? Eu falo, sei lá, mano, eu não sei se é um pouco da vivência, do que eu li, com o que eu me fudi também, né, que foi bastante também. Continuamos ainda, né? Mas. Aí vai perder a graça se isso não acontecer. Entendeu? Senão, aí... Caio, cara, obrigado, irmão. Mano, eu que agradeço. Cara, mano. Nossa, gente, eu tô aqui, cara. Eu ia ficar até amanhã aqui. Gostei, esse aqui, ó, vai ser meu amigo do Instagram agora. Vou adicionar ele agora. Me segue lá, me segue lá. Faz teu jabá aí, faz as redes sociais aí, faz tudo aí. Da barbearia Tristan Men's Club, tá? Então, Tristan Men's Club porque nós somos um clube de homens ali que se cuidam, vaidosos e tal. Então, vai aparecer lá, né? Vai aparecer. Não aparece no texto, lá na descrição da parada. Na descrição, Tristan Men's Club e o meu Caio Tristan. Só que eu fico falando lá muito também, velho. Então, quem seguir, prepara, porque eu fico falando dessas coisas lá. Então vale a pena, hein? Eu vou começar já. Galera, muito obrigado. Obrigado por vocês terem assistido a gente. A gente tá aqui no Spotify, no Deezer, no YouTube, tudo quanto é lugar. E... daqui a pouco, talvez na semana que vem ou na próxima semana, tem um lançamento já desse podcast aqui e outros podcasts que vão vir. A Rebeca vai estar na próxima. Se não vier, eu vou buscar ela na orelhada. Não sei onde ela tá, mas eu vou buscar ela. Tô com saudade dessa menina. O próximo podcast, o 15º podcast, a gente... E o 10º... Cara, e o Gabi, e o 30º podcast... A gente vai fazer um... Vai ser num lugar diferente. E você tá convidado pro Fuck Up Night já... pra ser o próximo palestrante do Fuck Up Night. Eita, cara. Não paga nada, tá? Não paga cachê, não. É mesmo? Não tem cachê. Não, mas, pô, eu vou. Cara, você tá convidado. Cara. Eu vou embora, me chama aí, tô lá. Galera, e é isso. Tchau, tchau.